Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa! Eu sou a Yumi Teruya e hoje eu estou aqui para contar para você 5 dicas de como escolher uma editora. Mas, Ayumi, eu não preciso de dicas para escolher uma editora. É muito fácil. É só encontrar uma editora que eu gosto e enviar mensagem lá no Instagram pedindo para eles publicarem meu livro. Dá pra ver que o cara de bigode realmente não viu os nossos vídeos sobre publicação independente e sobre publicação por editora, porque as coisas não funcionam tão assim. Não é só você enviar uma mensagem no Instagram de uma editora conhecida, renomada, pensando que eles vão te responder. Não é assim que a coisa funciona. Até porque hoje em dia ainda é muito difícil de ter acesso a editoras grandes, então é muito difícil você conseguir enviar o seu livro para alguma editora dessas grandes, reconhecidas, renomadas de nome e que elas aceitem publicar o seu livro de uma maneira tradicional. E caso você não saiba o que é publicação tradicional, vai estar aparecendo aqui na tela o link para você conhecer mais sobre as publicações, onde a gente explicou direitinho o que é uma publicação tradicional e outros tipos também de publicação por editora. Bom, imagina você nessa situação, você terminou o seu livro e não tem vontade de fazer uma publicação independente, talvez não tenha dinheiro para pagar um diagramador, um capista, uma pessoa para fazer a revisão, para fazer leitura crítica, para pagar uma gráfica para publicar de maneira independente, ou então você não quer colocar em nenhuma plataforma de publicação independente e você decidiu então procurar por editoras. Esse é um processo que por aí muitas vezes pode ser um limbo, pode ser cansativo, porque também além das editoras grandes existem muitas editoras pequenas, editoras assim nacionais, editoras que começaram ali, né, pequenininhas e pouquinho a pouquinho vão ganhando seu espaço no mercado. Geralmente essas editoras são de mais fácil acesso para os escritores, mas é aquela coisa, né? Existem editoras e editoras, né? Então você não pode confiar em todas, né? Mas também você também não pode desconfiar de todas. Então aqui estamos, né, para dar algumas dicas para você que está nesse processo aí, né, nessa procura pela editora perfeita para publicar o seu livro. Então, vem comigo, né? Vamos então começar com as 5 dicas. A primeira dica é que você tem que fazer sim ou sim uma pesquisa prévia sobre a editora. Não é só jogar ali no Google, colocar editoras brasileiras que aceitam livros de maneira tradicional. E vai aparecer uma lista e você vai escolher qualquer uma dali. Não, não é assim que funciona. Você tem que fazer uma pesquisa prévia profunda para saber se realmente essa editora é de confiança ou não. E essa pesquisa, ela deve incluir vários pontos diferentes para ver se ela realmente é compatível com você e com a sua história. Então, vamos lá, vamos assim dividir em tópicos. Primeiro, você tem que ver se a editora realmente tem o perfil de publicação de temáticas que são similares ao seu livro. Ou seja, não adianta nada você enviar o seu livro de romance para uma editora que só publica livro de terror, por mais que você ame essa editora. Porque se você enviar o seu romance ali cheio de florzinhas e aquela coisa melosa, é muito difícil que eles aceitem, porque eles estão acostumados por aí a publicar somente livros de terror que não tem nada a ver com romance. Então é muito importante você entrar no site da editora, olha os tipos de livros que eles publicam, olha qual é o público-alvo, porque o público-alvo deles deve ser também compatível com o seu público-alvo. Então você tem que ver quais tipos de leitores que essa editora costuma ter e ver se são esses leitores que você quer ter para o seu livro. Um segundo ponto para você descobrir se essa editora realmente é confiável ou não é você olhar as críticas do Reclame Aqui. Para quem não sabe, o Reclame Aqui é um site que literalmente é onde as pessoas vão para reclamar de alguma empresa. Então ali você pode encontrar diferentes editoras e você pode encontrar tanto comentários ruins quanto comentários bons. E outra coisa para você ter muita atenção é que pode ser que tenha por aí uma editora que tem muitas críticas, que tenha
uma avaliação ali mais ou menos. Só que se você vê que essa editora entrou no Reclame Aqui e solucionou um problema, é uma coisa. Agora, se você entrou ali, você viu que a editora nunca respondeu a pessoa, já faz, não sei, 3 anos que tá ali pendente e nunca solucionou nada, é outra coisa completamente distinta, né? Porque em uma, a editora tá zelando ali por certa reputação e na outra, a editora não tá nem aí, tanto com os leitores, tanto com os escritores, porque não é somente reclamação de leitores que vão aparecer ali, de gente que não recebeu o livro ou de gente que comprou e veio errado. Não, você também vai ter ali reclamações de escritores que fecharam um contrato com essas editoras, que talvez eles falem, aconteceu determinada coisa, eles não cumpriram com determinada cláusula, ou eles não me entregaram a quantidade de livros que me tinham prometido. Então é importante você entrar no Reclame Aqui e ler todos os comentários para ver onde é que essa editora está falhando ou não está falhando com os escritores. O terceiro ponto são as redes sociais. A partir das redes sociais, você pode observar qual é a cultura, né, da editora, como eles se comunicam com os leitores, como é a interação entre os leitores e eles. Também tem essa coisa, né, tem algumas editoras novas que tem milhares de seguidores, mas quando você vai ver as publicações, ninguém engaja, ninguém comenta. Então, quem são, né, esses seguidores ou leitores fantasmas? Por aí você publica um livro, eles fazem propaganda nas redes sociais, mas ninguém nunca ficou sabendo do seu livro porque realmente ninguém tá ali interagindo. Então, é legal você também ver os comentários das publicações, se as pessoas estão satisfeitas, se os leitores e os escritores estão satisfeitos. E uma maneira de fazer isso é através das redes sociais, né? Então, eles têm ali tudo assim de bandeja para você olhar, conhecer a maneira que eles conversam com os escritores, a maneira que eles conversam com os leitores. Isso também é muito importante, porque por aí, se você nota que, por exemplo, uma editora está realizando comentários que não vão com seus ideais, você não vai querer publicar com essa editora, porque no futuro pode gerar conflitos, seja tanto no contrato ou no processo de publicação do livro ou em qualquer outra área, assim. Outro ponto importante é você conhecer o portfólio da editora. Além de saber qual é o tipo de livro que essa editora publica, é você também conhecer a quantidade de livros que ela publicou, é você conhecer os editais, você conhecer as oportunidades que essa editora dá para o escritor ser publicado. Então você pode, por exemplo, entrar ali e no site da editora e ver, eles vão fazer uma antologia. Então você entra ali, lê o contrato, vê como funcionam os editais deles, para ver como eles se comportam, né? Para ver como eles se movem dentro do mercado editorial. E também você pode entrar para procurar os editais das publicações tradicionais, ver se eles realmente têm publicações tradicionais. E por aí também, né? Ler as cláusulas, procurar saber um pouco mais, né? Saber se no site deles também é um site funcional, se as pessoas conseguem ter acesso fácil aos livros, se eles conseguem procurar determinado livro e encontrar. Então, todas essas coisas são importantes. Também ver se eles têm uma lojinha e se essa lojinha ela tem livros tanto em e-book quanto livros físicos. Então, é realmente dar ali uma fuçada no site deles para ver, né, como eles se organizaram aí na internet, nesse mundo digital. E o último ponto é literalmente você sair da sua casa e ir até uma biblioteca onde você sabe que tem livros dessa editora. E por quê? Porque se você pensa em publicar um livro físico, é muito difícil de você conhecer a qualidade do papel, da impressão, do material em geral que é impresso o livro. Então, se você vai até uma biblioteca e você pega um livro, você consegue ver os acabamentos, você consegue sentir o papel, você consegue ver como está feita a impressão, se a impressão foi a tinta, foi a laser, ou seja como for, você consegue ver se realmente eles trazem produtos de qualidade e se é esse tipo de produto que você quer ter nas suas mãos em um futuro, sendo o seu livro. Bom, depois que você deu uma ali de CSI, que você descobriu todo o passado ali da editora, que você desenterrou tudo e que você viu que
ok, parece que eu gostei, tem bons comentários, essa editora tem um bom produto, eu gostei da maneira que eles se comunicam com os leitores nas redes. Próximo passo é conversar com escritores que já publicaram com essa editora para saber a opinião deles, para saber também um pouco de como foi o processo. Bom, caso você não saiba, aqui no Projeto Escrita Criativa a gente tem um quadro chamado Compartilhando Experiências, onde temos escritores que publicaram tanto independente, tanto por editoras, e eles comentam um pouco de como foi esse processo deles. Então é interessante você conseguir conversar com esses escritores para saber se foi um processo tranquilo, se teve algum problema, se eles escutaram os escritores na hora de dar opinião sobre o livro. Então tem editora que vai fazer para você, por exemplo, diferentes tipos de capa para você escolher. Tem editoras que também vão perguntar, como você quer que seja a diagramação, como você imagina, tem algum detalhe específico? E tem outras assim que não incluem tanto ali o escritor nessa hora de tomar essas decisões. Então é legal você conversar com outros escritores para saber também justamente essa parte, e também a opinião deles, né? Se vale a pena realmente publicar por essa editora ou procurar outra. E outra coisa importante, se você não participa de uma rede de escritores, eu tenho certeza que é muito mais fácil você ter acesso a escritores assim nacionais e escritores aí de fora, por exemplo. Tem muitos escritores nacionais que são super abertos a responder perguntas de escritores iniciantes ou de escritores que vão começar a publicar com editoras. Geralmente o contato ideal é sempre feito por e-mail, então não vai encher o saco dos escritores no Facebook, no Instagram. A gente também tem que aprender a ser mais profissional. Se a gente quer ser tratado como um profissional, a gente também tem que agir como um profissional e tratar os outros como profissionais. Então, geralmente os escritores eles deixam um meio de contato específico para fazer esse tipo de pergunta. Então, escreve um e-mail se você tiver que escrever para o escritor. Respeita também a forma que esse escritor decidiu que vai ser a principal forma de contato com o público. Então, se ele colocou ali um e-mail de contato, escreve um e-mail, tá? Não vai ficar enchendo a ADM dele de mensagens, assim. Talvez ele nem vá ver, né? Porque muitas vezes fica ali na parte de solicitação, pode nem acabar vendo. É isso. Então, respeitem sempre os escritores e procurem se comunicar da maneira que eles indicaram, né? Pro público. A terceira dica, que é muito, mas muito importante, é que você tem que sim ler o contrato tintim por tintim, detalhe por detalhe, tudo ali nas entrelinhas, porque pode ser que no futuro, se você não ler o contrato, pode dar um problema muito grande, você pode ter talvez alguma surpresa. Então presta atenção em todos os detalhes, em todas as porcentagens de royalties, na quantidade de livros que eles vão publicar. Então no contrato deve estar tudo especificado direitinho, você tem que prestar atenção em tudo para realmente não ter uma surpresa no futuro. Outra coisa importante para você ter em conta no contrato é questão de exclusividade, porque cada editora vai trabalhar de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem editoras que falam que o seu livro deve ter exclusividade com ela durante tantos anos. Tem outras que estendem essa exclusividade até não sei quantos anos depois que o contrato já acabou. E tem outras que falam, não precisa ter exclusividade. Você pode, a gente vai publicar o seu livro, mas se você quiser, você pode imprimir numa gráfica ou publicar em uma outra plataforma, como por exemplo a Amazon, e distribuir o livro sem problema nenhum. A quarta dica é algo assim mais de tato, por assim dizer, que é a forma em que essa editora se comunica com você e a forma também que é realizado o contato com essa editora. Muitas vezes, quando você vai participar de uma publicação tradicional, eles vão abrir ali uma caixinha no site ou então vão deixar um e-mail para você enviar o seu original. Uma vez que você entra nesse processo de ser aprovado, eles vão, retornar para você falando, olha, o livro foi aceito, o livro não foi aceito, olha, a nossa proposta é tal. Então também observar como eles respondem, observar também a maneira como foi realizado o contato. Por aí aconteceu de que eles abriram um edital, você enviou por e-mail e eles te respondem no Instagram, sabe? Uma coisa assim meio estranha.
Então você sempre tem que estar atento a essas coisas, também tem que estar atento na maneira como eles escrevem, se eles realmente estão interessados em publicar o seu livro em específico, ou só parece que eles estão querendo produzir livros em massa, que eles não estão interessados no seu livro de verdade, mas eles só estão interessados em publicar, ou então em questão de pagamento, se eles estão insistindo muito assim num pagamento, ou estão falando assim de uma forma para convencer você a fazer algo que você não quer. É importante você ler ali com cuidado. Então, você conseguir testar e ver e entender se eles realmente vão se preocupar com o seu livro ou se vai acontecer de eles estão no processo de publicar 50 livros em não sei quanto tempo e vai acontecer de atrasar cronograma, porque eles estão super sobrecarregados, porque eles só estão preocupados de imprimir quantidade, não qualidade. Essa é a parte mais difícil, né? Porque nem sempre a gente consegue identificar esses sinais antes. Às vezes a gente vai, assina o contrato, leu tudo, tá tudo lindo, maravilhoso, e quando chega ali na parte de publicar o livro, a editora ela começa a atrasar cronograma, ela começa a inventar umas desculpas, ela não escuta tanto a sua opinião em relação à capa do livro, ou então tem algumas coisas de decisão mesmo, que a editora faz, que por aí você não tá tão de acordo, que você acha estranho. Então é importante já ir detectando isso desde o primeiro contato, tá? Pra você não cair aí numa armadilha, né, gente? E a última dica, já entrando aí em questões legais, é você procurar o CNPJ da editora no Google. Você joga ali o número do CNPJ e você vê, né, se o CNPJ tá ativo, se eles têm algum tipo de dívida, se eles têm algum tipo de causa judicial no nome deles. Então, no Google você pode encontrar um monte de coisa. Tem aquele site do Jus Brasil também, né, que por aí capaz pode aparecer algum dado. Então, se você jogando o CNPJ ali deles, aparecer alguma coisa assim suspeita, alguma coisa estranha, que você fala assim, isso aqui o que é? Estranho. Então é bom ficar de olho. E é algo que muitos escritores às vezes não pensam em fazer, né? Às vezes a gente ignora ali o CNPJ, mas o CNPJ ele pode ajudar muito a gente encontrar as editoras caloteiras. Teve um caso de uma editora que ela desapareceu ali entre 2018 e 2019, que o CNPJ dela tava no nome de outra pessoa, né? Eu fui procurar, eu falei, mas a editora tá falando que é desse estado, mas o CNPJ tá em outro estado, mas fala ali que tá registrado um tipo de negócio que não tem nada a ver com a editora, né? Com nada a ver com o mercado editorial, com publicação de livro, um CNPJ registrado, uma coisa completamente diferente. Então é isso também, é você dar ali uma mesmo de Sherlock Holmes, né? Você já deu ali uma de Sherlock Holmes na hora de buscar todo o passado, toda a trajetória da editora, e também dá uma de Sherlock Holmes também ali na parte da legalidade mesmo, pra ver se todos os documentos ali estão tudo nos conformes. Então é isso, gente. Essas foram as nossas 5 dicas de como encontrar ali a sua editora ideal, né? Dos principais pontos que você deve estar atento na hora de escolher uma editora. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os amigos que estão pensando em publicar por uma editora. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!